Olá, neste módulo não vos vou falar propriamente de coisas muito importantes de fundamentos de programação, são mais curiosidades relativas a estes dois tipos. Float. Porquê float? Porquê flutuante? Porquê estes valores possíveis que aqui estão, que é um bocado críptico? E acima de tudo, porquê com char, que a gente já sabe que é um caractere como o A, o B, o 1, o 2, porquê que ele está representado desta forma, os valores possíveis? E o que é que isto significa? Então, começando pela vírgula flutuante. Já sabemos que o float permite guardar números com casas decimais. O que é que isto significa? Na realidade, isto quer dizer que ele vai desde o valor 1.4 vezes 10 elevado a menos 45 até 3.4 vezes 10 elevado a 38. Isto não é uma aula de matemática, mas só para relembrar os mais esquecidos que 10 elevado a menos 45 significa um 0.44 zeros, 1, ou seja, um número extremamente pequeno, infinitesimal mesmo. Por outro lado, um 10 elevado a 38 significa um 1 seguido de 37 zeros, ou seja, um número gigante, nem sequer é um bilhão, é mesmo um gazilhão. Portanto, estamos a falar de uma gama tremenda de valores. Desde um número que vai desde 0.44 zeros, 1, até um número que vai 1 e mais 37 zeros. Isto só é possível graças a maneira como isto é representado em memória, é de uma forma extremamente compacta, que já vamos perceber que tem vantagens e desvantagens. Então, mas ainda não percebemos porque é que isto é vírgula flutuante. Vírgula flutuante tem a ver com o facto da vírgula não estar numa posição fixa. Reparem, neste caso temos três variáveis do tipo float guardadas em memória, mas todas elas têm o mesmo número de dígitos, se pensarmos bem, mas a vírgula anda aqui a flutuar. No fundo, o que este formato nos diz é que a vírgula não tem que estar sempre no mesmo sítio. Se os sistemas funcionassem com vírgula fixa, em contraponto à vírgula flutuante, a vírgula estaria sempre no mesmo sítio e não seria visível. Porquê? Porque estando no mesmo sítio a gente assume que ela está lá. Vejamos este caso. Aqui a vírgula não existe, mas nós sabemos que nesta posição está sempre uma vírgula. E por isso, se queremos avançar para a frente ou para trás a vírgula, o que a gente tem que fazer é acrescentar zeros no final. No fundo, é como se estas três caixas fossem do tipo int, que eu estou a guardar aqui são números inteiros, mas eu já sei que para fazer cálculos sobre esta e para apresentar estes valores, eu tenho que os dividir, neste caso, por 10 elevado a 11, porque há basicamente 11 casas aqui que ficam para o lado direito da vírgula e o resto das casas para a esquerda da vírgula. O problema principal desta forma de representar números tem a ver que ela é pouco eficiente na utilização de memória. Porque esta consegue representar números muito maiores, porque reparem, eu consigo ir empurrando a vírgula uma vez que ela é flutuante para a direita, e a certa altura tenho aqui um número gigante do lado esquerdo da vírgula, ponto 0, por exemplo, a ponto 1. Enquanto que aqui, para eu conseguir criar mais números deste lado, eu tenho que ir acrescentando zeros. A certa altura, eu vou atingir o limite para o número máximo que eu consigo que caiba aqui dentro de uma caixa do tipo int. E, portanto, eu consigo guardar números muito mais pequenos neste caso do que consigo neste caso. Isto é particularmente notório quando olhamos aqui para estes dois exemplos. Reparem, o número maior que eu consigo representar num int é este. Portanto, se eu aqui tentasse pôr um 8, ele ia logo dar um erro. Dizia, eu já não consigo guardar esse número, é demasiado grande, para eu guardar numa caixa de 32 bits. Eu tenho que passar isto, por exemplo, para um long para conseguir guardar. Já este número, reparem o que eu fiz. Peguei neste número e acrescentei uma data de zeros à frente e um F para indicar que era um float. Reparem que ele nem sequer tem casas decimais, mas sendo um float ele implicitamente tem cá um ponto zero. Mas a verdade é que eu consigo representar um número muito maior num float do que num int. Então pensam vocês, porquê é que eu não represento então tudo em floats? Não seria muito melhor, mesmo os números inteiros, eu representá-los sempre em vírgula flutuante, em vez de representar neste formato inteiro? Seria se não houvesse um pequeno problema. E esse pequeno problema é claro quando olhamos para esta linha. Qualquer um de vocês diria que isto dava 0.3, não é? Isto é mais ou menos universal. Alguns de vocês estão desconfiados? Não, isto deve haver a truque aqui. Isto não deve ser 0.3. Mas o lógico é que isto dê 0.3. E até vos digo mais. É lógico que isto dê 0.3 em todas as linguagens de programação. Isto não deveria depender, não deveria estar diferente em Kotlin, em Java, em JavaScript. A verdade é que isto dá o mesmo valor em todas as linguagens de programação, mas não é 0.3. É incrível, dá este valor.
E se fizerem somas com outro tipo de valores, com casas decimais, vão ter outro tipo de valores surpreendentes. Na realidade, isto acontece pelo seguinte. Quando nós guardamos um número em vírgula flutuante, na realidade nós estamos a guardá-lo não a vírgula em memória, mas uma combinação de frações em formato binário. Estas frações são frações que o computador entende, um meio, um quarto, um oitavo, um 16 avos, um 32 avos. A razão particular porque é que têm que ser usadas as frações está fora do âmbito deste curso, mas ficam a saber que o computador tem esta limitação. Em memória, ele só consegue guardar combinações de frações deste género. Isto é simples para quando os números são coisas deste género. 0.5 é claramente um meio. E, portanto, em vez de ele guardar 0.5, guarda um meio, tranquilo. 0.75 já tem que combinar duas frações. Portanto, um meio mais um quarto dá 0.75. Até aqui não há problema, não há erros. Se eu somar 0.5 ou 0.75, ele vai dar 1.25, tranquilo. Se eu somar 0.5 ou 0.5, ele vai dar 1. Até aí tudo bem. O problema é quando os números não conseguem, eu não consigo chegar ao número através de uma combinação de frações de forma a que ele dê o número exatamente. Uma boa maneira antes de passar para o slide seguinte, uma boa maneira de mostrar isso é com um terço mais um terço mais um terço. Devia dar 1. Mas se nós convertermos um terço na respectiva casas decimais, 0,333333, e somarmos isso 3 vezes, no final vamos ter 0,999999 e não 1. Temos aqui o mesmo problema. Nós não conseguimos, combinando frações, obter a precisão suficiente que a gente estaria à espera quando usamos casas decimais. Daí termos este problema. O 0.1 fica representado como uma combinação destas frações, um meio mais um quarto mais não sei o quê. 0.2, outra combinação destas frações. Ora, somando essa combinação de frações, que nunca vai dar o valor exato, vai sempre dar um valor aproximado, começamos a ter erros de arredondamento, como o que acontece aqui. Normalmente isto não é grave porque basta arredondar isto a uma casa decimal e o problema fica resolvido. Em muitos casos é isso que acontece. Há apenas um cenário onde isto pode ser problemático, que é quando envolve dinheiro. Sim, porque quando nós temos um conjunto de movimentos bancários e nós começamos a arredondar, mesmo que o arredondamento pareça inocente, pareça que não vai ter grande efeito na soma total, se nós tivermos muitos movimentos, esse arredondamento vai se acumulando e a certa altura começamos a ter um valor errado na soma total. Então, esta é uma área onde nós possivelmente vamos querer evitar usar vírgula flutuante, vamos usar vírgula fixa, ou seja, vamos usar índices, como, por exemplo, em vez de guardarmos 1 euro, guardamos 100 cêntimos. Em vez de guardarmos 1,2 euros, guardamos 120 cêntimos. Dessa forma, nunca vamos ter erros de arredondamento.